Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para que assim nós venhamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento e andarmos conforme a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar aqui estudando algo bastante importante e interessante para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Hoje eu vou estar falando aqui sobre como resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. E esse estudo vai ser baseado aqui, no texto bíblico, lá do livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, que é um texto bastante aplausível para nós, trazermos como base para a nossa vida espiritual, porém também é um texto que acaba trazendo muitas dúvidas, para os cristãos de como resistir ao diabo. Então esse estudo vai estar bastante interessante e é de uma forma de muita importância para o nosso conhecimento, para nós termos assim o nosso dia a dia na presença de Deus. Então não saia daí, fica até o final do vídeo e seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu só quero aqui fazer aquele convite especial para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever. Se inscreva aí no canal, ativa também aí o sininho de notificações para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal, para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui, não vai perder nada. E também eu peço a todos vocês, deixe aí o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para seus amigos, familiares, para que eles também possam conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. O seu like, irmão, é muito importante para esse canal, porque é através do seu like que a plataforma do YouTube ela vai fazer a leitura de que o vídeo está sendo bem, que as pessoas estão gostando bem do vídeo, para que assim ele possa, para que assim ele possa distribuir este vídeo para mais pessoas. E infelizmente, irmãos, eu tenho visto que o número de like está bem abaixo do número de visualizações. Então eu peço para você encarecidamente, não esqueça do seu like, tá? Antes que você acessou aí o vídeo, começou a assistir o vídeo, já vai lá, já deixa o seu like para você não esquecer no final. E assim você vai estar ajudando o canal e também vai estar ajudando outras pessoas a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, logo após a vinheta, nós vamos estar aqui iniciando o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, como eu já falei aqui no início, o nosso conteúdo, do estudo de hoje vai se falar sobre como resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós, para que assim a gente possa ter uma vida em obediência ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu começo aqui deixando aqui uma pergunta para vocês.
como resistir ao diabo, ou seja, como fazer para que eu possa conseguir a resistir ao diabo? E a resposta ela é bem clara aos nosso entendimento. Amados, a resposta para essa pergunta está bem clara no próprio texto. Perceba que antes de o escritor ele dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai dizer o quê? Portanto, sujeitai-vos a Deus. Então, isso significa que a única maneira possível de resistir ao diabo é sujeitando a Deus. Esse versículo, na verdade, ele faz parte de um texto em que Tiago fala sobre a importância da sabedoria divina na vida cotidiana de um cristão. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia faz a seguinte narrativa: Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então aqui, meus amados, nesse texto, nós já podemos ver aqui, Tiago ele falando que ele pode chamar de bem-aventurado todos aqueles que suportaram as aflições. Então todos aqueles que suportaram as aflições do dia a dia, ou que suportam as aflições que passamos do dia a dia, esses são chamados de bem-aventurados, então de felizes são essas pessoas que conseguem suportar todas as aflições que passam no dia a dia, na sua vida cotidiana. E o interessante aqui nesse texto é que aqui Tiago, ele deixa também o exemplo de Jó. Quem não conhece a história de Jó, a paciência de Jó? E olhando pelo livro de Jó, do início ao fim, nós vamos ver que aqui Jó, aqui, ele realmente conseguiu, irmãos, suportar todas as aflições a qual ele passou. É claro que a Bíblia ela vai dizer que para o diabo ele poder fazer tudo o que ele fez com Jó, ele teve que a permissão de Deus. Deus permitiu com que o diabo tocasse sobre a vida de Jó, que tirasse todos os seus bens, que tocasse na sua saúde. E mesmo assim, então Jó, ele suportou todas essas aflições. Quer dizer, Jó aqui, meus irmãos, ele resistiu ao diabo. E o diabo, que aconteceu no final de tudo, fugiu de Jó. É por isso que aqui nesse texto, a Bíblia, Tiago, ele deixa aqui, em memória, a paciência de Jó. E fala mais ainda, olha, vocês viram o fim que o Senhor deu a Jó? E qual foi o fim que Deus deu a Jó, irmãos? Que Deus, ele restituiu em dobro tudo que Jó lhe havia perdido. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um texto a qual deixa um exemplo muito claro das nossas vidas, e termina falando o que aqui? Que tudo isso ocorreu na vida de Jó, por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas é preciso, meus amados irmãos, nós suportarmos as aflições do dia a dia. Isso faz necessário para que a misericórdia e a compaixão de Deus venha se retribuir sobre a nossa vida. É através de nós mesmos suportarmos plenamente todas as aflições. E assim então a misericórdia e a compaixão de Deus virá sobre a nossa vida. Da mesma forma que Deus ele abençoou a Jó, ele também vai abençoar a nossa vida. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que como é interessante esse texto. A sabedoria que vem do alto, ela é indispensável para o crente enfrentar as provações que possam surgir
no dia a dia. Então, meus amados, aqui ele contrapõe a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A sabedoria divina, ela é pura, pacífica e misericordiosa. Já a sabedoria terrena, ela é invejosa, animal e demoníaca. Isso, meus irmãos, está relacionado lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Vamos fazer a leitura da Bíblia aqui para nós compreendermos melhor. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Nesse ponto, Tiago ele trata especialmente da provação dos conflitos entre os irmãos. Então, dentro desse texto, ele exorta: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ver aqui também, irmãos, lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, a Bíblia diz da seguinte forma: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais, e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em vós anseia por nós, até o ciúme. Todavia, da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se achegará para vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amados, Tiago, aqui nessa passagem que nós vemos aqui, Tiago, ele está dizendo que se envolver em contendas é o mesmo que obedecer ao diabo. E o remédio para isso é justamente se sujeitar a Deus.
Ao sujeitar a Deus, o cristão ele obtém a sabedoria divina necessária para resolver e evitar esses problemas. Esse sujeitai-vos a Deus significa colocar-se em completa obediência a Deus e é submeter a Ele em fé e arrependimento. O resultado natural de sujeitar-se a Deus é resistir ao diabo. Ninguém pode se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Definitivamente, o homem ele não pode servir a dois senhores. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala que o homem ou é escravo de Cristo ou é escravo do pecado, cujo salário é a morte. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 23. Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 23. A Bíblia faz a seguinte narrativa: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que o fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o diabo aqui, ele se mostra na narrativa bíblica como o inimigo declarado de Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, Lucas capítulo 4, versículo 13, João capítulo 14, versículo 13, versículo 30, vai estar trazendo essa narrativa, mostrando que o inimigo ele é declarado, ou melhor dizendo, nesses capítulos e versículos que eu citei aqui, ela vai fazer a narrativa, de que o diabo ele é inimigo declarado de Cristo, sem contar também lá em Mateus, capítulo 4, que tem o versículo 1 ao 11, onde vai falar sobre o momento a qual Jesus ele é levado para o deserto pelo Espírito, onde ele é tentado pelo próprio Satanás. Então nós vemos ali, através dessa narrativa bíblica, que o diabo ele é um inimigo declarado de Jesus. E ele tenta destruir a esperança e minar o amor, a fé e o caráter que há neles.
Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, a Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conheces. Amados, esse texto de Lucas aqui, ele é bastante interessante para o nosso aprendizado, e para termos aqui como um contexto nesse estudo. Nós vemos aqui, versículo 31, que primeiramente Jesus, ele vai em direção a Pedro, e ele fala para Pedro: olha, Pedro, eis que Satanás ele já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E aqui, prosseguindo no versículo 32, ele fala para Pedro: porém, Pedro, Jesus falando para Pedro: porém, Pedro, eu já roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Olha que interessante aqui, irmãos. Jesus, ele falando com Pedro, que Satanás já tinha recebido autorização para peneirar Pedro como trigo, porém Jesus já tinha rogado ao Pai para que a fé de Pedro não viesse a se esgotar, para que Pedro continuasse prosseguindo com a sua fé em Cristo Jesus. E o interessante aqui, irmão, na parte B do versículo 32, é que Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, diante da palavra de Deus, nós vamos ver o quê? Que Pedro, ele andou a todo o momento com Cristo. Nos 3 anos de ministério de Jesus Cristo, Pedro, ele esteve com Jesus. Porém, até este momento, o texto aqui, ele nos mostra que Pedro, ele ainda não tinha se convertido a Cristo. Olha que interessante isso. Pedro andando com Jesus, lado a lado com Cristo. E até esse momento, irmãos, Pedro ainda não havia se convertido a Cristo. Porque se ele já tivesse se convertido, irmãos, Jesus aqui ele não ia fazer essa narrativa. Jesus aqui ele não ia falar dessa forma para Pedro: olha, Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E o interessante, irmãos, de tudo isso é o que? É que Pedro, ele tinha em mente que ele já era convertido. Ele tinha em mente, ele achava que ele realmente já estava convertido a Cristo. Porque olha a resposta que ele dá para Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Olha só, irmãos, como Pedro ele estava convencido e não convertido. Infelizmente é o que acontece na maioria dos evangélicos nos dias de hoje. Eles são convencidos e não convertidos. Eles acham que são convertidos, como Pedro aqui achava que era convertido, mas na verdade não estão convertidos. Porque quando Pedro ele dá essa resposta para Jesus, a Bíblia aqui ela vai dizer o quê? Que Jesus ele prediz aqui a Pedro e diz: olha, Pedro, eu te asseguro que antes que o galo cante 3 vezes,
que antes que o galo cante, hoje, você me negará 3 vezes que me conhece. E na narrativa bíblica, irmãos, nós vamos continuar aqui a leitura da palavra de Deus, nós vamos ver que realmente foi o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que após Pedro negar Jesus por 3 vezes e o galo cantar, que aí Pedro então ele vai o quê? Ele vai chorar amargamente ali por ter negado a Cristo por 3 vezes. Então, pela narrativa da palavra de Deus, nós vamos entender e compreender que Pedro, ele só foi realmente se converter a Cristo após esse episódio, após esse acontecimento, após ele ter chorado amargamente por ter negado a Cristo por 3 vezes. Ali realmente começou a iniciar a conversão de Pedro. Olha que interessante que é a palavra de Deus. E diante desse texto, irmãos, nós vamos também compreender que sozinho, por nossas próprias forças, nós somos incapazes de resistir ao diabo. Aqui Pedro, ele não resistiu ao diabo nesse momento. Até porque, na verdade, ele ainda não tinha se convertido totalmente a Cristo. Por isso que ele não resistiu ao diabo. Porém, aqueles, meus irmãos, que é realmente convertido a Cristo e que realmente põe toda a sua fraqueza na presença de Deus, então ele conseguirá resistir ao diabo. Por isso que eu digo aqui que sozinho, por nossas próprias forças, nós somos incapazes de resistir ao diabo. Não tem como nós resistirmos ao diabo. Até porque, se nós fôssemos capazes de resistir ao diabo por nossas próprias forças, não tinha tanta necessidade, então, nós servirmos a Deus, servirmos a Cristo. Porque, de fato, irmãos, Satanás, ele é um ser mais poderoso do que nós, seres humanos. Mas quando nós sujeitamos a Deus, nós somos capacitados a resistir ao diabo. Isso significa que podemos se opor a ele confiantes de que Deus ele nos protegerá. E isso vai se tornar infalível sobre a nossa vida. Satanás ele não pode lidar com o poder e a autoridade de Deus. Por esse motivo, quando nós estamos juntos do Senhor, completamente submetidos a Ele, obedientes à sua vontade, dependente da sua presença, o diabo inevitavelmente terá de fugir. Se hoje podemos resistir ao diabo, é porque antes Cristo o resistiu e também o venceu. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, onde a Bíblia vai falar sobre o momento que Jesus, como homem, não como Deus, mas Jesus, como homem, 100% homem, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo Satanás. E ali Jesus, como homem, ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu da presença de Deus. É o que a Bíblia vai narrar lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então, meus amados, em sua vida, morte e ressurreição, o nosso Senhor, ele pôde aqui, na linguagem de hoje, amarrar o valente.
impondo-lhe uma derrota esmagadora. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, ao 29, vai estar falando, sobre essa questão. Depois você lê aí na sua Bíblia aí, para que você possa compreender ainda melhor essa questão. O inimigo, ele terrivelmente é perigoso, mas também é um inimigo já derrotado. Pela obra de Cristo, nós podemos resistir ao diabo e triunfar sobre ele em nossa vida pessoal. O apóstolo João, ele escreve que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Cristo, ele nos fornece os recursos necessários para que possamos resistir ao diabo. Por isso o apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a revestir-se de toda a armadura de Deus. Assim eles poderão resistir firmemente contra as astutas ciladas do diabo, que é o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Meus irmãos, então chegamos aqui ao final de mais um estudo. Espero que vocês possam ter gostado desse estudo, que realmente vocês possam compreender o que foi falado aqui, o que foi explicado aqui para vocês, para que assim nós possamos a cada dia crescer mais e mais, na graça e no conhecimento, pois é muito importante e é muito proveniente para a nossa vida termos esse conhecimento, porque assim, meus irmãos, vai nos ajudar a andar segundo a vontade de Deus, a fazer tão somente a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.